pessoal, como que vocês estão? Eu sumi dessa rede, não só dessa na verdade, mas o vídeo é exatamente sobre isso. Hoje eu quero conversar com vocês, contar um pouquinho do meu relato, que eu fiquei sem redes sociais e ainda estou sem Instagram, estou apenas com o YouTube agora. E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o meu relato a respeito disso. Por que eu estou sem Instagram? Já vai fazer, se eu não me engano, 2 meses. E desculpa por esse barulho no fundo. Eu moro do lado de 3 obras muito grandes aqui na minha cidade, então faz muito barulho. Sem mais delongas, vamos então falar por que eu não tenho mais Instagram. E nem pretendo ter tão cedo. Gente, há algum tempo atrás eu estava me sentindo muito ansiosa. Eu estava estressada o tempo todo com todas as pessoas ao meu redor. Eu não estava me sentindo bem, eu não estava feliz. Eu estava sempre triste, eu estava sempre me comparando com outras pessoas. E isso não estava me fazendo bem. E aí eu decidi procurar entender o que estava acontecendo comigo. Fiz toda uma reflexão, uma autoanálise do meu dia. E eu percebi que eu tinha um sério problema com o Instagram. Um vício muito grande. Eu acordava e a primeira coisa que eu fazia era dar uma checadinha nas notificações do Insta. Depois eu ia tomar o meu café, ficava ali rolando o telefone, rolando a tela, né? Depois que eu tomava meu café, eu ia pro meu serviço. Sempre que eu tinha tempo lá no meu serviço, eu dava uma checada também. E assim eu ia em todo o meu dia, durante o almoço. Eu almoçava, eu tinha aquele tempinho que a gente fala, uma forma que a gente fala aqui, dá o quilinho, que é aquela preguicinha pós-almoço. Eu ficava rolando no celular. Chegava o final de semana, eu queria ficar só deitada, rolando as minhas redes sociais, porque na minha cabeça aquilo ali era uma forma de descansar. E aí, gente, eu estava vivendo em torno daquilo, em torno de redes sociais, não estava de fato vivendo a minha vida real. E aí chegava o fim do dia, eu me sentia totalmente frustrada, totalmente triste, porque eu via que eu não tinha feito absolutamente nada do que eu me propus a fazer. Eu só fazia aquelas obrigações que de fato eu não podia pular, como por exemplo, ir trabalhar. Eu não tinha como faltar do meu serviço. Então eu ia e mesmo assim eu não era produtiva lá, eu não entregava o melhor de mim. E aí eu falava assim, não, amanhã vai ser diferente. Amanhã eu vou acordar mais cedo, vou preparar o meu café da manhã com calma, eu vou trabalhar, vou dar o meu melhor. Quando chegar em casa, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer em casa, vou preparar um lanche bem gostoso, vou assar um bolo, vou testar uma receita. Só que no outro dia, nada disso acontecia e eu ficava totalmente frustrada de novo, né? E aí, junto com isso, vinha a comparação. Eu percebi que os perfis que eu mais gostava, que eu mais seguia, eram aqueles perfis de vida saudável. E aí, embora eu seguia e adorava, eu não fazia, né, de fato, aquilo que eu assistia. Aí, eu ficava super triste, porque eu via a Manu City acordar às 4 da manhã e viver o dia dela perfeito, ver o nascer do sol na praia e tudo mais. E eu simplesmente tava vivendo uma vida remota, onde eu não fazia nada, onde eu não cumpria com nem as coisas mais simples que eu me comprometia a fazer e me sentia totalmente frustrada. E aí eu começava a me comparar muito. E isso me deixava mal, me deixava ansiosa. Eu tinha muita sensação de ser incapaz, de não conseguir fazer nada. Eu já tinha pensamentos sobre mim de incapacidade, de fracasso total. E aí, em um belo dia, eu tive a ideia de desinstalar o Instagram. Eu falei assim, acho que eu vou fazer um teste, vou desinstalar o Instagram. Aí, gente, o que eu fiz? Eu fui lá, peguei todas as receitas que eu tinha salvas e escrevi um caderno. Fiz um caderno de receitas e excluí o Instagram. E é aí que as coisas começam a mudar. Nos primeiros dias, eu confesso, eu fiquei extremamente ansiosa, porque o meu cérebro, ele estava totalmente acostumado a receber todos aqueles estímulos visuais, musicais, visuais,
todos os melhores estímulos que eu assisti ali no Instagram. Então, os primeiros dias eu fiquei um pouco entediada. Porém, o nosso cérebro, ele foi feito para sempre estar fazendo algo. Então, quando eu não tô dando ali muitos estímulos para ele, ele começa a inventar moda, digamos assim. Ele começa a inventar coisas para fazer. E foi aí que, a partir desse meu tédio, coisas novas começaram a surgir. Eu hoje sou mãe de planta, faço crochê. Inclusive, tô fazendo um top pra eu levar pra praia pra minha viagem de fim de ano. E eu tô muito feliz de falar que foi eu que fiz, eu que costurei ele, né? Eu que crochetei. Gente, eu na verdade eu criei um diário. Eu testei várias novas receitas e ainda estou testando. Algumas dão certo, outras não, é claro. Eu visito mais os meus pais, eu tenho conversas mais grandes porque eu já tinha chegado em um ponto que eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas para conversar, eu não tinha mais muito assunto. O meu assunto era bem curto e resumido porque eu não tinha muitas coisas para falar. Eu li 2 livros, gente, nesse prazo de 1 mês e meio, mais ou menos, e já estou no 3º livro. Eu estudei para uma prova de concurso e eu passei na prova objetiva. Tem análise curricular ainda, eu ainda não tive a nota. Mas eu passei na prova objetiva, que já me deixou bem feliz e orgulhosa também. Enfim, gente, eu comecei a fazer muitas coisas. Eu comecei a, de fato, viver a vida. Porque antes a minha vida era fechada aqui no apartamento, rolando as minhas redes sociais, me comparando e vivendo aquele ciclo de me sentir mal, me comparar, falar que no outro dia seria diferente, no outro dia ser tudo igual. Então, de fato, a minha vida começou a acontecer de novo. E tem sido, assim, grandioso esses dias. Essa é a palavra. Tem sido de muitas mudanças. E a maior delas, e a que mais tem mexido comigo, que mais tem me transformado de fato, é que eu reestabeleci o meu relacionamento com Deus. Eu sou batizada na igreja evangélica desde pequena, mas por muito tempo eu estive desviada, eu estive totalmente afastada, sem nenhum vínculo, não ia mais ao culto e eu não sentia muito interesse nisso. Mas nesses últimos meses eu tenho orado todos os dias, eu tenho feito o meu devocional, eu tenho clamado a Deus por presença, por unção, por fortalecimento da minha fé. E tem sido grandioso, esse momento tem sido incrível. Grandes coisas têm acontecido. E eu não digo de grandes coisas assim, de mudanças externas, mas internas. A minha forma de ver as coisas, a minha forma de reagir a algumas coisas, até a minha forma de falar com as pessoas, de entender também as pessoas, de não ficar me irritando por certas coisas. Então, tem sido maravilhoso. É um processo, não vou dizer pra vocês que eu voltei 100%, porque não é fácil quando você fica muito tempo assim fora e você tá voltando. É tudo muito novo, vamos dizer assim. Você já conhece aquilo, mas as sensações são novas porque você estava acostumado com outro tipo de vida. Mas tem sido maravilhoso. Sobre voltar pro Instagram. Não sei quando eu vou voltar. Acho que quarta-feira, eu pensei em voltar. Eu instalei ele, eu abri ele. E no momento que eu abri ele, gente, eu tive uma sensação muito estranha. Sabe aquela sensação de aperto no peito? Foi exatamente essa sensação que eu tive. Meu peito ficou apertadíssimo. E eu não me senti nada bem. Aí eu postei uma foto. E aí o meu telefone começou aquele mundo de notificações. E toda hora eu ia lá checar as notificações. Quem tava curtindo, quem tinha visto. Enfim. E aí eu comecei a assistir todos aqueles stories. E quando eu pisquei, gente, já tinham passado 25 minutos. E aí... mosquitinho. Aí, gente, eu falei... poxa vida, eu não posso voltar ainda. Não é hora de voltar ainda.
eu me senti mal, não me senti bem, eu tive uma ansiedadezinha, bateu. E eu vi que não é o momento ainda. Não pretendo voltar por agora. Eu continuarei nesse processo de conhecimento, de autoconhecimento, de me relacionar mais com Deus, as minhas crenças, a minha religião, as coisas que eu acredito, de ler, de adquirir muito conhecimento, de testar novas receitas, visitar a minha família, ligar mais para aqueles que estão distantes de mim, cuidar do meu corpo, cuidar do meu mental. Vou continuar aqui no YouTube, porque aqui eu tenho um autocontrole maior, porque os vídeos aqui são mais longos, então eu consigo ter esse autocontrole, e aqui eu não fico me comparando, não fico perdendo todo o meu dia aqui. Estejam aqui comigo, vai ser um tempo de mudanças, eu vou compartilhar com vocês todas essas mudanças que eu estou passando, tudo que vem acontecendo. Eu vou compartilhar com vocês as experiências que eu for vivendo. Geralmente a gente gosta muito aqui em casa, eu e o meu noivo, a gente adora fazer trilha no fim de semana. Tá chovendo esses dias, mas a gente gosta muito de chegar ao final de semana, a gente faz uma trilha pra uma cachoeira, pra um lugar diferente. E assim, gente, eu pensei, acho que eu vou compartilhar isso com as pessoas, porque é gostoso, a gente adora isso, esses momentos off, sabe? Então eu vou compartilhar com vocês, eu vou compartilhar com vocês testando as minhas receitas. Eu posso ensinar vocês a fazer um diário como eu fiz, porque o hábito de escrever é tão bom quanto de ler. Posso compartilhar com vocês algumas leituras. Esses dias me encheram de conteúdo, vamos dizer assim. Esses dias foram dias de adquirir muito conteúdo e eu posso compartilhar com vocês, e esse é o meu interesse. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês pensem nisso. Se você tem se sentido, talvez dessa forma, se comparando, se você tem se sentido ansioso, vazio, como se você não fosse capaz, experimente esses dias sem Instagram. Você não precisa falar assim, eu vou ficar 45 dias sem Instagram. Não. Você pode falar só assim, eu vou desinstalar ele, se eu ver que não dá de jeito nenhum, embora eu vou me esforçar, eu baixo de novo e sigo com ele. Você pode fazer isso, você não precisa se cobrar tanto, entende? Isso não precisa ser algo chato de se fazer. Tenta ver prazer nas pequenas coisas. E esteja ciente que os primeiros dias vão ser mais difíceis, porque você está cortando pela raiz a coisa que mais dá estímulos para o seu cérebro. Então, os primeiros dias vão ser mais difíceis, mas com o tempo vai ficando uma sensação maravilhosa, muito libertadora, que faz muito bem. E você vai se sentir bem ao longo dos dias. E talvez, assim como eu, você nem queira voltar mais. Experimente, vá aos poucos, vá se conhecendo, é uma jornada. E eu estou aqui para te ajudar. Um beijo.